Bom, pessoal, boa noite, então. Quero agradecer ao convite que o Rogério me fez. Eu evitei fazer muitas perguntas para ele, porque eu geralmente gosto de aproveitar, o espaço que eu estou com as pessoas para poder conhecê-las pessoalmente, né? Então, até o pouco que eu sei, vocês todos são do curso de Engenharia da Produção, né? Ou tem alguém de um curso diferente? Isso mesmo. A gente é um núcleo, a gente é um grupo de alunos de engenharia de produção. Cada aluno é de uma parte do estado do Rio de Janeiro. Eu, Certo. particularmente, moro em Muna, que é estado do Rio de Janeiro. Qual o nome do lugar? A minha cidade que eu moro, Isso. Muriaé. Ah, você mora em Moriá, então é no norte fluminense. No caso, vocês são do curso de engenharia de produção pelo consórcio CEDERJ, porque se vocês estão distantes ou Não, por outra instituição particular, eu e o Anderson somos da Unig. da Unig aqui de Nova Iguaçu, né? Isso, só que aqui em Itapiruna a gente tem o campo 5 e o campo 6. Da própria Unig, eu não sabia que tinha campus dele fora de Nova Iguaçu. Não é porque eu É, sou daqui do centro de Nova Iguaçu, eu não sabia. a Fran é de uma outra instituição, era da Unicarioca. A Thaís, acho que é de uma outra instituição. Então, são várias instituições diferentes. Ah, entendi. No caso, então, esse núcleo ele reúne alunos de várias instituições, né, de engenharia de produção. E não entendi. Eu pensei que vocês todos eu achava que pudesse ser tudo de uma única instituição. Não. Então, você... A Thaís mandou aqui que ela é da Universidade Federal Fluminense. Ah, Aqui a legal. gente tem tanto alunos de faculdade de universidades particulares como universidades federais também. E também tem alguns alunos que é do consórcio CEDERJ também. Certo. Entendi. E no caso de vocês, né, que vieram para esse para essa palestra, né, para essa oficina, para gente essa conversa, eu vou tentar passar um conhecimento para vocês com respeito à língua de sinais, né? Mas eu queria, né, quem puder falar, eu não sei se vocês estão com o microfone e talvez puderem se apresentar. Eu queria saber se vocês têm contato com alguma pessoa surda, se vocês conhecem, se vocês têm amizade, o que motivou estar aqui nessa palestra, né? Para eu conhecer um pouquinho vocês, quem estiver aí com essa disponibilidade de poder falar. Se quiser começar pelo Anderson, se tiver mais alguém disponível para essa conversa. Show, pode ser, que eu vou ter até que me ausentar um pouquinho daqui a pouco, mas eu tenho sim contato, tenho algumas pessoas na igreja matriz, que a gente chama aqui da minha igreja, que são pessoas surdas, né? Tanto que tem até intérprete durante o culto, alguns intérpretes, para poder atender essas pessoas. E eu participo de uma igreja que é como se fosse uma congregação dessa igreja maior, que inclusive está chegando uma pessoa que também é surda, surda e muda, né? E a gente tem um sonho aqui, particularmente falando aqui da minha igreja, de, de ter pessoas capacitadas para poder comunicar com ela, por exemplo, que está chegando. Porque hoje, por exemplo, se for um surdo mudo na igreja, ele não vai entender nada do que está falando, porque não tem intérprete, assim como tem em uma igreja maior, por exemplo, que eu te falei. Então, eu acho essa área muito interessante para poder agregar essas pessoas, sabe? Para poder trazer elas para perto da gente, para esse convívio, para elas não se sentirem excluídas da sociedade. Eu acho isso muito importante. Fiz Libras como optativa na minha faculdade. Acho muito maneiro. E é isso, no meu caso. Poxa, legal, legal. Você já tem uma experiência, você tem um contato. Uma pena que você não vai poder ficar até o final, mas vocês vão gravar. A gente vai gravar. Eu já vou começar a palestra, assim, no caso, quando apresentar os slides, já pegando algumas coisinhas do que você falou, né? Você vai perceber, talvez, do que exatamente nos próximos slides. Mas eu queria ouvir o Rogério também, que está aí com a gente. Então, Daniel, a minha esposa ela é cadeirante. Certo.
Minha esposa é cadeirante e a gente tem um filho de 5 anos chamado Miguel. E, tipo assim, como eu lido com várias pessoas, eu achei a necessidade de ter um conhecimento em Libras, porque eu não tenho, porque eu acho muito, muito interessante. E o meu filho, ele está na pré-catequese na Igreja Católica. E a professora dele, ela tem conhecimento, ela dá aula de Libras. E eu durante a missa eu fiquei, como eu vou falar assim, viajando nela, e ela estava comunicando com as crianças surdas e mudas através da Libras. Foi onde que eu tive a ideia de promover essa palestra. Legal. No caso, Porque, você é de Muriaé, né? uhum. E, tipo assim, a gente, tanto na vida pessoal, como na vida acadêmica, e até mesmo na vida profissional, no estágio, a gente vai lidar com várias pessoas. E eu acho muito interessante ter esse conhecimento, que chegar numa empresa, ter uma pessoa surda e muda, saber comunicar, saber como vai passar informação para ela. Certo. É legal. Tanto você quanto o Anderson têm um contato, né, com essas pessoas por meio do contexto religioso, né? O Anderson, no caso, é de que cidade? Ele falou de uma igreja... Natividade. Natividade. Natividade é no norte fluminense também? Atividade É perto da noroeste. Piruna. É noroeste fluminense, interior do Rio. Peruna? Ah, no noroeste ali, Itaperuna, já quase que em Minas, né? É, do Muriaé ladinho de Minas. e Itaperuna são perto de Minas, né? É, pertinho de Isso. Minas. E tem mais alguém que quer falar um pouquinho? A Thaís, a Franciane? A Franciane não vai conseguir abrir o microfone dela, mas ela pode mandar aqui no chat. Certo. Se ela quiser escrever, eu consigo ler aqui enquanto isso, se alguém mais quiser falar. No caso, a Franciane disse que ela não se recorda de ter esse contato, né? Eu acredito que se tivesse, com certeza ia lembrar. Mas, às vezes, tem pessoas na própria vizinhança que, quando a gente pergunta assim, eu lembro, tem um mudinho aqui perto da minha casa, né? Geralmente as pessoas falam assim, né? Tem um mudinho perto da minha casa. Então, né, no caso dessa palestra aqui, eu vou falar sobre a língua de sinais, né? O que torna, né, uma pessoa como eu, no meu caso, né, falante da língua portuguesa e da língua de sinais, o que me torna uma pessoa bilíngue, né? Só que aí eu tenho uma pergunta aí para vocês nesse slide, né? Vocês que não conseguirem ligar o microfone e quiser comentar pelo chat também, a pergunta é para quem é destinado à língua de sinais. Aí eu coloquei, aí eu acho que vocês conseguem ler, né? No caso, quem é destinado a Libras, né? Ela é para o surdo, ela é para o surdo mudo, para o mudinho ou para o mudo? Surdo mudo. Porque Para o surdo nem mudo? todo surdo é mudo. Nem todo surdo é mudo. Tem um Isso aí negócio me de que nem todo mudo é surdo. Eu sei que tem Esse uma negócio, diferença. esse negócio aí me confunde com a Adi também. E aí, Franciane, Thaís, o que vocês acham? Se quiser comentar aí no chat. Para quem quer a língua de sinais? Também não tem para todos? Mas nesse caso mais específico, por exemplo, a língua de sinais ela não veio à existência, né, para nós ouvintes, nós que estamos aqui nos comunicando nessa palestra, né? Senão eu poderia estar aqui falando talvez em língua de sinais com vocês. Então ela não foi necessariamente, ela não surgiu para a gente. Hoje a gente pode dizer sim, é para todos, mas a princípio não, eu vou mostrar a justificativa. Só que eu coloquei esses termos justamente para pisar um pouquinho pegar no pé de vocês, né, nesse aspecto, porque as pessoas elas usam esses 4 termos aí, pelo menos que eu coloquei, né, surdo, surdo mudo, mudinho e mudo, né? E aí o que acontece? Surdo, mudo, né? O que seria um mudo no caso? Que vocês entendem por mudo para dizer que a pessoa é um surdo mudo? É que não fala?
Não fala, mas aí se a pessoa não fala em que aspecto? na língua portuguesa, mas ela fala Aí, através de sinais. mas aí isso faz dela um mudo? Se ela fala por E sinais, isso faz dela um mudo? aí pegou, hein, Daniel? Ó, a Franciane aqui tá com, o João aqui falou, todo mundo quis se interessar em aprender, mas principalmente para os mudos, né? E aqui a Franciane está dizendo porque por mais que a pessoa não tenha nenhuma deficiência auditiva, quem convive com uma pessoa precisa aprender também. Né? Então, o João está comentando, então, surdos, é isso aí, João, é para os surdos. Ô, Por Daniel, que não é... Oi, Anderson, não, fala. só uma curiosidade, que você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Pode falar. Um desses surdos lá, surdo mudo, não sei como é que expressa, né? Lá dessa igreja que eu te falei, alguns até emitem sons, por exemplo, eles conseguem emitir sons pela boca e tal, fazem alguns sons. Eles não ouvem o próprio som, né? Mas a gente consegue ouvir. Então, nesse caso, eu acho que eles não são mudos. Na verdade, eles acabam não conseguindo falar porque, por exemplo, a maioria ficou surda muito pequeno, né? Muito criança, não conseguiu nem aprender direito a falar e já ficou surdo. Então, não tinha como realmente ele conseguir falar as palavras direitinho sem ouvir elas, né? Agora, eu acho que tem alguns casos que realmente a pessoa não consegue mesmo falar, tem dificuldade na fala, mas tem essa curiosidade que eu te falei aí do pessoal da igreja, que eu achei interessante. Ó, o Anderson fez colocações perfeitas, né? A gente vai fazendo umas perguntas, vocês vão ponderando, vão refletindo e chegam aonde precisa chegar. Porque o conhecimento vocês têm, né? Só que às vezes a gente carrega algumas coisas que são nos passadas, né? Um estereótipo que é criado com respeito às pessoas e até na própria literatura, pega-se literatura mais antiga, você via-se o termo surdo e mudo, né? Surdo-mudo, né? E aí o Anderson fez duas colocações. Uma primeira com respeito à fala, né? Que eu questionei. Bom, então, se a pessoa se comunica por língua de sinais, ainda faz dela uma pessoa muda, né? Se o mudo é que não fala, então a pessoa que fala por língua de sinais ainda é mudo. Então, se a pessoa fala, ela não é muda, ela está se comunicando. E a outra questão foi com relação à deficiência auditiva, que até a Franciane colocou aqui, né? Usou esse termo, né? E só que o Anderson ele comentou justamente um fato. Existem dois casos, né? Uma pessoa que já nasce surda e a pessoa que adquire a surdez bem jovenzinha, com 2 anos, e não aprende a falar, por exemplo, a língua portuguesa, né? Que é a nossa primeira língua aqui no país, justamente por não ter audição e não aprende a falar. Mas isso não faz dela uma pessoa muda, né? Por que não? Mudo ou mudez, ela tem a ver com uma deficiência nas cordas vocais, né? Então não faz dessas pessoas mudas. Tanto é que se você pega elas e fizer uma terapia desde jovem, né? Você consegue, muitas delas conseguem aprender a falar, né? Mesmo tendo uma surdez severa ou profunda, elas conseguem aprender a falar através de uma terapia, né? Diferente de uma pessoa com mais idade que já aprendeu a falar, ficou surdo, não ouve nada, né? Nem às vezes uma prótese, né? Aqueles aparelhos que põe aqui atrás da orelha, a pessoa não consegue ouvir, mas pelo menos aprendeu a falar, né? É uma pessoa que tem deficiência auditiva. Então, que talvez, eu não lembro, acho que foi o Anderson que tentou fazer uma colocação, posso dizer que todo deficiente, todo surdo, ele é deficiente auditivo. Isso é um fato, né? Ele pode ter uma surdez leve, moderada, severa, profunda, né? Então, toda pessoa que a gente chama de surdo, ela tem deficiência auditiva. E quando eu falo surdo, vocês vão entender que eu não estou usando surdo para uma pessoa que não ouve absolutamente nada. Ela pode ter resquícios de audição, mas eu vou usar o termo surdo para um grupo bem específico que vocês vão entender. Mas eu acredito que essa parte entre surdo, surdo-mudo, mudinho e mudo, vocês entenderam, né? Eu não uso a palavra surdo. Os surdos não gostam que usem a palavra mudo, porque eles não são mudos, tá? Eles não têm deficiência nas cordas vocais e eles se comunicam através da língua de sinais. É uma forma pejorativa
de falar com eles assim, designando eles como uma pessoa surda muda. Eles não são mudos, tá bom, gente? Eu acho que essa parte ficou clara, a gente consegue avançar, né? E é só porque eu fui pegar o fone para poder te ouvir melhor. O termo correto é qual? Surdo. Surdo. Isso, Beleza. porque eles não têm deficiência não têm deficiências na cordas vocais, então eles conseguem emitir som, como você falou. Aliás, você não, quem me perguntou foi o Rogério, né? Não, Rogério sou eu. Isso. Então, eles não são mudos porque eles conseguem emitir som, e se eles fizerem terapia desde criança, eles conseguem aprender a falar, né? Então, eles não são mudos, eles só não aprenderam a falar conforme o Anderson fez bem a colocação dele, né? E eles falam, só que falam através da língua de sinais. Então, a gente passa daqui para frente entender que nós vamos falar de pessoas surdas. Mas uma outra coisa que a gente precisa talvez corrigir é essa questão, né? Libras. Primeiro, o que significa Libras? Aí tem duas opções. É linguagem brasileira de sinais. Mais alguém? Concorda ou pensa diferente do Rogério? Pode falar, Rogério, fica à vontade. Porque no Brasil, isso só existe no Brasil. Esse jeito de se comunicar. Em outros países não tem, não. Uma vez me falaram isso, não sei se é verdade. Certo. Anderson ainda está conosco ou já se ausentou? Acho que o Anderson já deve ter partido dessa para uma melhor. Não, Anderson já foi. Franciane está aí, João, vocês, Gabriel também. Nunca parei para pensar. E aí, linguagem brasileira? Porque assim, vocês ouviram eu no começo falando língua brasileira de sinais, mas vocês talvez vão ver repórteres falando linguagem brasileira de sinais, vão ver professores falando linguagem brasileira de sinais, vão ver literaturas escritas linguagem brasileira de sinais. E o Anderson falou que é só aqui no Brasil. Bom, Rogério. se é brasileira, Rogério. tem que ser... Perdão, Rogério. Tem que ser na... por exemplo, o João disse que é universal, mas aí se é universal significa que os surdos todos do mundo se comunicam pela língua ou linguagem brasileira de sinais, que seria Libras. E aí, João, diz aí. É brasileira, não é, João? Eu não sei. Mas a linguagem é brasileira. Então, ela não pode ser universal, você concorda? E aí, não concorda que ela é brasileira, mas é universal, então? Que quando a ideia de universal é para o mundo inteiro, ou seja, a mesma coisa para o mundo inteiro. É isso que você quer dizer? Ou eu posso estar entendendo outra coisa? Que fera. Fala você, Rogério, porque foi criada para um segmento de pessoas que existem no mundo inteiro. Né? Então, a gente vai chegar nessa parte aí, então, que o Pedro está comentando. No caso, o Rogério falou que era só para o Brasil. Isso. Né? Porque teve um cara que trabalhou comigo que ele era intérprete de Libras. Certo. Aí ele falou que a linguagem brasileira de sinais ela surgiu no Brasil para poder ter a inclusão de pessoas surdas na sociedade. Mas agora me pegou esse trem também. Mas é interessante, ela surgiu no Brasil, foi um intérprete que falou? Mais ou menos, mas tem muito tempo que eu conversei com ele sobre isso. Só que assim, pegando o pé da letra mesmo, igual a gente está pegando aqui, confunde. Então, assim, a gente fica numa situação assim, meio saia justa, né? O João aqui ele concorda com você, né? Ele está fazendo algumas colocações aqui no chat, né? No caso, por exemplo, porque foi criada para um segmento de pessoas que existem no mundo inteiro e que não falam a língua dos países dele, é um fato. Né? A maioria dos surdos não falam a língua do respectivo país. Então, por exemplo, surdos americanos
Pode ser que não falem o inglês, na Inglaterra também não, na França não fala o francês, na Espanha não fala o espanhol. Então, você tem a comunicação que eles usam nos seus respectivos países, né? Só que, vamos lá então, vamos avançar, que aí a gente consegue clarear essa questão de linguagem brasileira de sinais e língua brasileira de sinais. Primeiro, vamos ver o que a lei diz, a nossa legislação. Lei Federal 10.436, é uma lei que foi aprovada em 2002, artigo 1º, é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão. O que é reconhecido aí que está escrito? Língua brasileira de sinais, Libras. Isso. Então, vamos começar. Termo correto de se utilizar, língua brasileira de sinais, não linguagem. Tá? É isso que aparece na legislação. Então, a legislação, ela reconhece a língua de sinais brasileira como meio legal de comunicação. E aí fica a pergunta ainda. Língua, linguagem, na legislação está língua, mas muita gente fala que é linguagem de sinais, não fala que é língua de sinais, é linguagem. Eu sei que vocês são da engenharia de produção, eu acho que vocês têm poucas coisas voltadas, talvez, para a área de humanas e mais para a área de exatas, né? Isso. E aí, talvez não é o forte de vocês. Eu falei pouco de mim, deixa eu me apresentar, né? Como o Rogério me apresentou, eu sou intérprete de língua de sinais lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Eu sou intérprete de Libras há pelo menos 13 anos, né? Como profissional reconhecido, né? Certificado há 13 anos. Tenho uma grande bagagem de experiência por ter trabalhado em várias instituições. Eu já trabalhei em muitas escolas, curso técnico, faculdade, eventos, provas, enfim, eu já trabalhei de tudo um pouco, né? E hoje está numa universidade como a UFRJ, ela é a maior universidade federal do país, né? Então pensa na quantidade de demanda que eu tenho para atender junto com pouquíssimos colegas que ali trabalham comigo, né? O Pedro aqui está comentando, né, que a linguagem ela pode ser caracterizada por meio de comunicação informal e língua como meio oficial de comunicação, né? Tanto que eu vou comentar isso aí do João, tá? O João falou um fato aí. E eu já trabalhei também dando aula, né? Já dei muita aula para pessoas que já eram professores ou estavam se formando como professores, psicólogos, médicos. Então, assim, já trabalhei com criança também, dando aula em escola particular. Então, tem uma bagagem muito grande nesse sentido, só para vocês terem um pouquinho de noção, né? Não sei, às vezes vê assim, um rapaz novinho e tal, mas eu trabalho com língua de sinais como profissional. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, né? Eu terminei o magistério com 19, o magistério na minha época eram 4 anos. Assim que eu terminei, eu já tinha fluência, tinha competência, fiz algumas avaliações e fui aprovado para poder trabalhar em escolas aqui do governo do estado do Rio de Janeiro. Ô, Daniel. Oi, fala, Rogério. Desculpa te cortar, é só uma curiosidade. Vamos supor, a pessoa... Fala, desculpa. A gente faz, um curso, vamos supor, você ministra um curso de Libras, isso aqui é um mudo que ministra, sempre tive uma dúvida nisso também. Se é o surdo que ministra? Como que é esse negócio? Porque uma vez falaram que um curso pode ser reconhecido se tiver um mudo, um surdo ministrando. Vamos tentar cortar esse mudo do vocabulário, hein? Não, eu até tentei mudar no meio do caminho. Quando eu fazia uns trabalhos voluntários, que eu ia procurando surdo por alguns bairros, eu não perguntava para as pessoas se elas conheciam surdo. Eu sempre pergunto, se você perguntar, conhece algum surdo por aqui? Ninguém conhece. Às vezes conhece um velhinho que não ouve muito bem. Mas se eu perguntar, e mudinho? Não, tem um mudinho ali que ele fica, né? Mudinho todo mundo conhece, mas surdo, né? Então, assim, eu tinha que usar o linguajar popular. Mas essa questão, Rogério, que você me perguntou, ela é relativa, eu não concordo. Tem pessoas que fazem essa colocação, eu não concordo. Até porque eu nunca fiz curso de língua de sinais.
nunca fui necessariamente ensinado por surdos, mas no final eu vou até dar umas dicas com respeito a essa pergunta que eu deixei um slide separado sobre isso. Show. Tá bom? Mas Valeu. aí o Pedro é que ele tinha colocado aqui que, por exemplo, a linguagem pode ser caracterizada por meio de comunicação informal e língua como meio oficial de comunicação. Fato é, quando aquela lei ali que eu apresentei, né, 10.436, ela oficializa, ou seja, está documentando por um meio legal do governo, é oficial, que a Libras é uma língua, né? E no caso, para quem que ela é destinada? Essa lei 10.436, deixa eu tentar abrir aqui para vocês, para vocês até conseguirem visualizar isso. Vocês conseguem visualizar o que eu abri aí da lei? Agora sim. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, no parágrafo único, entende-se como língua brasileira de sinais. Estou aqui no parágrafo único, como a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias oriundos de comunidades de pessoas surdas. Então, a língua de sinais ela é reconhecida como a língua das comunidades surdas, né? Qual é a língua das comunidades surdas? A língua brasileira de sinais, a Libras, né? Aqui menciona a modalidade dela, visual motora, ou como alguns autores preferem usar, é uma língua gesto visual. Porque a nossa é oral auditiva. Oral, a gente comunica por meio por via oral e a recebe pelo canal auditivo. E a língua de sinais, ela é visual, aliás, ela é gesto, né? Gesto visual. A gente comunica ela através de gestos e percebe não pelo canal auditivo, mas pelo canal visual. Então, são duas línguas de modalidades diferentes. E aqui menciona que elas têm uma estrutura gramatical própria e constituem um sistema linguístico, e a gente vai chegar nessa informação aí. Então, olha só, eu coloquei a referência de um autor aí, vocês conseguem ver o slide, né? Onde ele menciona que uma língua é uma linguagem, ou seja, uma forma de comunicação, e que nem toda linguagem é uma língua. Ou seja, a língua portuguesa é uma linguagem? Ela é uma linguagem, assim como o espanhol é uma linguagem, o francês. Ou seja, todas as línguas elas são uma linguagem. Agora, toda linguagem que existe é uma língua? Não. Não, é o que está aí no slide, não é? Nem toda linguagem. Agora, por exemplo, o Braille. Vocês sabem o que é Braille, não sabem? Aqueles pontinhos que os cegos usam. É uma língua ou uma linguagem? É uma linguagem. É uma linguagem, não é Libras. Libras é uma linguagem. É uma linguagem? Bom, toda língua é uma linguagem, mas ela é uma língua? Agora apertou. E aí, apertei a pergunta? O João falou que eu não tenho cara de novo, não. Ele está me chamando de velho. A Franciane disse sim, não. Agora, acho que o sim deve ser se... Agora fiquei na dúvida, porque eu não consegui acompanhar. Franciane, então me responde a segunda. A Libras é uma linguagem ou é uma língua? Aliás, ela é uma linguagem, como toda língua é. Mas a Libras é uma língua? Língua. Ela disse que é uma língua. Por que ela é uma língua, então? Olha que eu li. Só por causa do que está escrito na lei? É o que a gente vai ver a partir de agora, tá, gente? Então, a gente vai responder a essa pergunta, se a Libra é, de fato, uma língua ou não. Porque a lei diz que ela é uma língua, reconhece ela como língua brasileira de sinais, né? E muita gente se refere a Libras como linguagem brasileira de sinais, o que é uma colocação que não é legal, né? Por quê? Ninguém fala a linguagem portuguesa, ninguém fala a linguagem espanhola, ninguém fala a linguagem francesa, né?
Ninguém usa esse termo, eu falo a linguagem francesa. Acho que ninguém fala isso, né? Eu falo francês, né? Eu falo português, eu falo espanhol, eu falo a língua espanhola, eu falo a língua francesa, mas ninguém fala, eu falo a linguagem francesa. Ou vocês costumam ouvir isso? Não. Eu acho que não, né? Mas na língua de sinais a gente costuma ouvir o termo linguagem de sinais, né? Então vamos tentar entender se a Libras ela é uma língua de fato ou se ela é uma linguagem. Então, aqui eu coloquei, né, o parágrafo único aqui e deixei ali em negrito que a língua brasileira de sinais ela tem o seu sistema linguístico com estrutura gramatical própria. Então, a linguística ela tem como objeto de estudo as línguas. Então, quem pode dizer se Libras, né, a comunicação feita pelos estudos aqui no Brasil, se trata de uma língua ou não? Quem pode responder é um profissional linguista, né? A lei diz que ela tem um sistema linguístico e tem uma estrutura gramatical própria. Então, eu vou tentar abordar aqui com vocês, no caso, eu vou abordar com vocês, um pouco da teoria por trás da língua de sinais e vou ensinar umas coisinhas para poder essa dinâmica ficar um pouquinho mais leve. Mas o problema é que tem pouquinha gente aqui que eu acho que não vai funcionar uma coisinha aqui que eu planejei. Mas aí eu vou palestrando, então, e a gente continua a conversa. Então, como eu coloquei aí, vou usar principalmente a referência dessas duas autoras, tá? A Quadros e a Carnop, onde elas fizeram estudos linguísticos com respeito à língua de sinais, tá? E existe para toda língua, no caso, para as línguas em gerais, existe uma gramática universal. Se é universal, que foi até um termo que o João Pedro utilizou, se é universal, é para o mundo todo. Né? E o que a gramática universal ela trata? Né? Ela trata da teoria de estrutura linguística que objetiva descobrir eu grifei aí embaixo, né? Sublinhei princípios e elementos comuns das línguas humanas. Ou seja, todas as línguas ela têm elementos em comum, o que tornam elas uma língua. Né? Então, será que a língua brasileira de sinais ela tem elementos em comum com a língua portuguesa? E percebam, a língua portuguesa é uma língua oral, certo? A língua de sinais, como o nome já diz, é de sinais, através de gestos. Será que os elementos que constituem uma língua humana, como nós conhecemos na sua totalidade, nós encontramos esses elementos na língua de sinais também? É essa pergunta que eu vou responder ao longo da palestra. Então, vocês estão prontos para ver que elementos são esses que tornam e comprovam que a língua de sinais é uma língua como qualquer outra língua que nós falamos? Então, o que a gente vai ver a partir de agora. E aí a pergunta é, quais são esses princípios e elementos em comum? Então, nós temos, né, vocês devem adorar, né, pegar um livro de gramática, estudar de vez em quando, talvez para um concurso. Gramática é uma coisa linda, espetacular, né, gente? Tem pelo menos esses 5 campos aí, né? Esses 5 elementos, né? A fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Se tiver esses 5 elementos, é uma língua. E aí, será que a língua de sinais tem esses 5 elementos? Fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática? Então, já vamos começar por algo que já poderia descartar a língua de sinais como língua. Então, vamos falar de fonética e fonologia. Tem gente que trata tudo dentro de uma coisa só que fonética e fonologia, em alguns autores, eles tratam diferente, porque, de fato, são campos de estudo um pouco diferentes. Mas, às vezes, no livro de gramática, você vê fonética dentro do capítulo de fonologia.
Mas vamos lá, para vocês que são expert em gramática, vocês lembram lá na época que estudava com a tia Teteca, o que é fonética? O que a fonética ela estuda? Assim, o que vocês souberem aí, quiserem mencionar por alto, fiquem à vontade, no chat aqui está aberto. Então, o que a fonética ela basicamente estuda? O que ela trata? Quem arrisca? Se quiserem dar uma consultada rápida na internet e quiserem arriscar. Putz, os sons das palavras. É isso aí, Franciane. Chutou rápido e chutou bem. A fonética estuda os sons da linguagem humana e cabe a ela descrever e analisar suas particularidades articulatórias, acústicas e perceptivas. Ou seja, o que a fonética estuda? Os sons da linguagem humana. Perfeita a resposta da Franciane, ela lembrou rapidinho. Então, o que a fonética ela se preocupa? Né? Vou dar um exemplo aqui, né? Sons abertos, sons fechados e sons nasais. O A, E, I, O, U são chamados sons abertos. Né? O que a fonética ela se preocupa? Em saber, por exemplo, como... eu não vou me aprofundar, tá, em questões teóricas, mas vou só usar alguns exemplos. Vamos supor essa aqui é a minha garganta, né? O som ele passa por ela, né? Os sons abertos, a garganta ela está mais abertinha assim. Os sons fechados, por exemplo, sons abertos, A, E, I, O, U, esses são abertos. Sons fechados, E, I, O, são sons abertos. E-O, E-O, são sons fechados. Então, ela está estudando isso aqui. Sons nasais, an, en, in, on, Por que eu sei que esses sons são nasais? Porque o sistema, né, fonético que nós temos, que inclui o pulmão, né, onde o ar sai dos pulmões, passa pela garganta e sai pelas nossas vias orais, aí você tem a língua, os dentes, a boca está mais aberta, está mais fechada, como é que a boca está... Isso tudo a fonética se preocupa. E com respeito aos sons nasais, como é que eu sei que o som é nasal? Por exemplo, eu falo an. Se eu fechar a minha via e tentar fazer esses sons, ó, an, o ar não passa pelas vias nasais. Então, com os sons abertos, A, E, O, U, e os fechados, E e O, eu consigo falar esses sons, tanto os abertos como fechados, com as vias nasais fechadas, mas os nasais eu não consigo. Ele sai essa voz fanha que vocês ouviram. Então, a fonética, ela se preocupa com isso, né? Em descrever os sons da linguagem humana. Como é que sai o som do A? Essa combinação do B com A, né, com as consoantes, as formações de sílabas, isso, separação silábica, se é monossílaba, todos esses detalhezinhos dos sons, todos esses pequenos detalhes, a fonética se preocupa. Moleza, né, gente? Aí eu falei, bom, tem que ter os 5 elementos. Fonologia, pega aí a fonética, né, dentro da fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. Tem fonética na língua de sinais? Quem responde aí? Podem responder pelo chat. Eu acho que vocês entenderam o que a fonética é, o que ela estuda. Então, tem fonética na língua de sinais? Porque se não tiver, não é uma língua. Não tem fonética, Franciane? Você concorda, Rogério? Eu acho que o Rogério deve ter se ausentado. Bom, a Franciane acha que não. Porque eu fiz uma cara de mal e mudou a opinião? Tem que ter, né? A gente precisa ter certeza. Na dúvida, o que a gente faz? A gente estuda, a gente pesquisa, mas parece muito óbvio pela explicação que eu dei. Se ela estuda os sons da linguagem humana, a língua de sinais não tem fonética, porque que sentido o som faz para o surdo? Nenhum. Então, poderia afirmar que não é uma língua, não tem fonética, não vai ter fonologia.
né? Então, eu poderia já começar descartando. Então, não é língua de sinais, não tem fonética. É porque tem alguns gestos com a boca e fiquei meio na dúvida se, mas e diferente, se vai sair som ou não. A fonética não está preocupado com o som que o surdo está fazendo na hora que está fazendo o sinal, porque esse som não tem significado nenhum. A fonética, como eu descrevi, ela não se preocupa em si com o significado, né? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas vamos lá. A Franciane ficou na dúvida. Eu acho que não. Primeiro falou que não tem, depois colocou o acho. Bom, acho que não. Fonética na língua de sinais, isso é possível? Então, vamos lembrar de um detalhe. A fonética, ela se preocupa com pulmão, garganta, nariz, boca, como é que o som é produzido. Ele vai falar que e o são diferentes. A gente está ouvindo, é diferente. E a fonética vai explicar essa diferença, né, na reprodução do som, usando o corpo, usando os aparelhos que constituem, os órgãos que constituem o sistema fonético, né, que produz esses sons. Ela vai se preocupar com essa produção. A língua de sinais, ela tem fonética ou não? Então, vou explicar isso para vocês agora. Fonética na língua de sinais. Existe fonética? Não, não, peraí. Vamos lá? Eu acho que não, é porque dá. Não, não ficou claro agora. Não tem, então, fonética, Franciane? É isso que você quer dizer? Ficou claro agora. Não, não. É isso? Você, então, entendeu que não tem fonética, mas, para sua decepção, eu vou dizer que tem fonética, sim. Tem fonética, a língua de sinais. E para vocês entenderem por que a língua de sinais ela tem uma fonética, vocês têm que se desvencilhar desse conceito relacionado ao som. E vocês vão entender agora. Por exemplo, eu disse que ela se preocupa com essas partes dos órgãos que produzem o som e que vai perceber a diferença do som e vai descrever o som aberto, o som fechado, as consoantes, como é que o som passa pela garganta, como atravessa a boca, as veias nasais. A fonética ela vai explicar tudo isso. Ou seja, ela se preocupa com detalhes mínimos na produção do som. Na língua de sinais não tem som, mas tem fonética, né? Só que lembra que eu mencionei que a gramática universal ela estuda elementos em comum das línguas humanas. Então, vamos pegar o que tem na fonética, o que a fonética estuda, o que ela se preocupa para mostrar que na língua de sinais tem fonética e isso não tem nada a ver com som. Por exemplo, eu faço isso aqui, com a minha mão. Isso aqui é a mesma coisa? Não é. Isso aqui também não é. Isso não é, isso não é, isso não é. Eu faço esse movimento aqui, eu faço esse movimento aqui. Eu estou com a mão assim, eu estou com a mão... Estão percebendo a diferença? Eu acredito que sim, né? Eu posso, por exemplo, usar os mesmos elementos da fonética. A fonética ela se preocupa com os detalhes mínimos. Ela vai descrever isso aqui, por exemplo, como vamos supor, estou com a mão esquerda fechada, polegar encostando no dedo indicador, palma virada para frente, mão na altura do peito, mais ao lado esquerdo do meu corpo. Eu fiz uma descrição da minha mão. Eu posso fazer esse sinal aqui, por exemplo, vou usar com a mão direita. Eu faço isso aqui. O que a fonética vai descrever na língua de sinais? Palma aberta, dedos esticados e unidos, palma virada para cima, tocando 2 vezes, toco 2 vezes o lado esquerdo do peito.
Tá vendo que houve uma descrição do sinal? Eu faço isso aqui, vou dar um nome para isso aqui. A, mão direita em A, palma virada para frente, encostada no lado direito da testa, né? Movimento semicircular para frente, com a palma virando para baixo. Ó, eu descrevi um sinal. Se vocês pegarem a fonética das línguas orais, elas descrevem o quê? O som. E a fonética da língua de sinais, ela descreve os sinais. Ou seja, o que a gente precisa se desvencilhar dessa palavra som? Eu posso dizer A é um fonema, E é um fonema, B é um fonema, isso é um fonema, isso é um fonema, isso é um fonema, é um fonema. O que são fonemas? São as unidades mínimas, conforme aparecem em muitas gramáticas, que formam o som. Então, uma unidade mínima que forma o som. A, outra unidade mínima que forma o som. É, uma unidade mínima na língua de sinais. Isso aqui. Outra unidade mínima, outra unidade mínima, outra unidade mínima. Estão conseguindo perceber as coisas em comum que existem na fonética da língua de sinais e das línguas orais? Joga aí quem puder no chat, por gentileza, ou alguém que tiver com o microfone aberto e puder responder. Vocês conseguem perceber? Ou seja, a gente tem gramática universal. De novo, ela pega as coisas em comum, né? Então, existe uma fonética nas línguas orais, existe uma fonética na língua de sinais. E nenhuma das duas, por exemplo, eu não disse o que significa isso aqui, eu não disse o que significa isso aqui, e ela vai mostrar, por exemplo, que isso aqui é diferente disso. Ah, é a mesma coisa? Não é, eu estou fazendo em lugares diferentes. E a fonética vai descrever essas diferenças. Assim como, deixa eu entrar na parte mais funcional com respeito ao estudo dos sons. Por exemplo, que é agora falando de fonologia, para ficar ainda mais claro, aí a gente entra na fonologia. A fonologia toda, faltou a palavrinha som, né? Do ponto de vista funcional. Né? O que seria, do ponto de vista funcional? O significado. Né? Enquanto a fonética ela estuda os sons sem o seu significado, a fonologia estuda os sons com o significado. E a mesma coisa eu posso trazer esse conceito para a língua de sinais. Eu estou estudando isso aqui quando eu falo mão direita aberta, dedos unidos e esticados, palma virada para cima, tocar ao lado da mão 2 vezes no lado esquerdo do peito. Essa descrição não tem significado, mas a fonética se preocupa com isso. Enquanto a fonologia vai dizer, isso aqui é amigo. A fonologia vai dizer o que é isso e o que é isso. Ó. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui no caso da língua portuguesa, né, para vocês entenderem, fazer essa comparação, para vocês poderem entender. Por exemplo, na fonologia, quando ela se preocupa com o significado, né, a gente tem a parte escrita, onde eu tenho a palavra que é a primeira, asa, e a palavra aça. Se vocês olharem asa e aça, elas são muito parecidas, não são? Eu posso falar que é a mesma coisa, asa e aça? Não são muito iguais? Não são a mesma coisa? Ou vocês acham que são diferentes? Né? Obviamente, para quem tem conhecimento da língua, vai falar, são diferentes. Mas eu não posso insistir que, pela similaridade da escrita, nossa, mas é tão parecido, tem que ser a mesma coisa, não é? Né? Existe uma diferença na grafia muito pequena, mas tem. E uma diferença no som, também muito pequena. E essa pequena diferença, a fonologia vai falar, significa outra coisa. Asa é uma coisa e aça é outra coisa. Eu uso as mesmas letras e, porventura, os mesmos sons, capa e paca. Eu escrevo as duas palavras, capa e capa, com 4 letras, sendo essas letras as mesmas letras, só que em ordens diferentes. Eu não posso falar que capa e paca é a mesma coisa? Também não. Mas é muito igual, é as mesmas letras, é os mesmos sons.
mas não é a mesma coisa. A fonologia vai dar significados diferentes. Ela vai perceber essas diferençazinhas e vai dar um significado diferente. Bola e cola. Uma diferença numa vai falar. Tem uma pequena diferença de som, mas é o mesmo significado em razão do regionalismo. Então, a fonologia, ela se preocupa com o significado. Ela vai perceber essas diferenças e vai dar esses significados. E a língua de sinais, ela tem uma fonologia, né? Eu falei da fonética, que ela se preocupa em descrever os sinais, e aí vai ficar mais fácil vocês entenderem a fonologia pelos parâmetros na língua de sinais, que são 5. Configuração de mão, o ponto de articulação, ou seja, a localização do sinal, o movimento, a orientação da mão e gestos e expressões faciais. Então, o que seria a configuração de mão? A configuração de mão é o formato que a mão assume. Então, a mão está assumindo esse formato. Agora ela está configurada em outro. Agora está configurada em outro. Eu posso dizer, ó, letra A, letra B, letra C, letra D. A mão está configurada de forma diferente, né? Ela posso, por exemplo, o sinal ele pode ser feito aqui no peito, eu posso fazer ele no espaço neutro, ou seja, sem contato com o corpo, né? O movimento, eu posso fazer movimentos retos, posso fazer movimentos curvos, posso fazer movimentos para cima, movimentos para baixo. A mão pode estar orientada com a palma virada para frente, para trás, para cima, para baixo, ou para os lados. Ela também pode estar tendo contato com o corpo, né? Que inclui essa parte da orientação da mão, e os gestos e expressões faciais e corporais, né? Elas também fazem parte dos parâmetros fonológicos da língua de sinais. E aí, para vocês perceberem essa questão dos parâmetros fonológicos na língua de sinais, eu tenho esse sinal aqui, ó, negro e pão. Olha só, eu estou usando a mesma configuração de mão para o mesmo sinal, estão vendo? Ó? Mesma configuração de mão, não mudei o formato da minha mão. Olha o movimento, ó. É o mesmo, não é? O que está diferente? O ponto de articulação. Ou seja, o local onde eu estou articulando o sinal. Isso, a localização. Enquanto um eu estou fazendo aqui, ó, do lado da testa, o outro eu estou fazendo aqui do lado da boca. Ah, é a mesma coisa, Daniel. É tudo igual, mesma configuração, mesmo movimento. Ah, então o mesmo significado? Não é. Igual, ó, asa e aça, copo, aliás, capa e bola. Ah, uma diferença muito pequena, não? Cola e bola, é só um sonzinho, é a mesma coisa? Não é. E aqui, ó, uma diferença muito pequena, ó, que não é a mesma coisa. Outro, a diferença na configuração de mão. 3 sinais, ó, família, reunião e congresso. Olha só a diferença, configuração de mão, ó. Família, ó. Olha a família. Olha a reunião. Olha o congresso. Eu não posso falar que é tudo a mesma coisa. Ah, olha o ponto de articulação, ó, a localização. Estou usando em contato com o corpo e esse espaço neutro aqui, ó. Estou usando o mesmo movimento, ó. Ó, congresso, olha o movimento, ó. Reunião, família, tudo no mesmo lugar, só que a configuração de mão mudou. Uma eu estou com essa configuração de mão aqui, a outra eu estou com essa configuração e a outra eu estou assim. Eu não posso dizer que é a mesma coisa. Muito parecidos, mas um detalhezinho pequeno muda o significado. O outro, diferença na orientação de mão. Ó, Bíblia também. Ó, mesma configuração de mão, mesmo movimento, ó. Só que a orientação é diferente. A mão, ora, está virada para cima, a palma, e ora, a palma está virada para baixo. E toca em partes diferentes da mão. Ah, é muito parecido. Mas, falar que Bíblia é isso aqui, não. Ah, isso aqui é também? Não. Bíblia também. Uma pequenazinha diferença muda o significado, né? E diferença no movimento. Olha só. Sentar. Deixa eu ver se vocês percebem. Ó. Sentar, cadeira. Qual é a diferença?
Ó, sentar e cadeira. Cadê a diferença no movimento? Eu estou usando o espaço neutro. Certinho, a repetição. Olha só. Eu fiz um movimento uma vez só. A cadeira eu já fiz 2. É a mesma coisa? Cara, mas eu posso fazer. Não vou lugar. Sentar. Significando. Isso porque a gente ainda está na parte de fonética e fonologia. Se a gente ficar preocupado com o som, a gente não consegue e você vai ver que tudo isso que a fonética se preocupa, ela também se preocupa na língua de sinais, só que a única diferença é um é som e o outro não é som, mas vai usar os mesmos princípios, por isso que eu a língua de sinais é uma língua de modalidade oral auditiva. Tem pegadinha nas duas línguas. Viu? A Franciane, comentário que a Franciane fez aí. Então, assim... Então, o que talvez, para quem é professor de português, estuda gramática, e sabe, se souber, né, que na gramática universal tem que ter esses 5 elementos, que inclui a fonética, a fonologia, vai falar que a língua de sinais não tem uma fonética. E linguistas estudaram a língua de sinais e perceberam, cara, é mesmo, até uma língua de sinais com fonética, só que não é com som. Né? Não é eu, Daniel, que estou inventando, e estou usando principalmente aquela referência que eu coloquei lá da Quadros e Canopy, né? Que são estudos linguísticos da língua de sinais. O segundo elemento na gramática universal que tem que encontrar para ver se é língua ou não é a morfologia. Aí diz que a morfologia ela estuda a estrutura interna das palavras. Enquanto a fonética ela está preocupada com a estrutura dos sons, aí acrescenta-se a língua de sinais com a estrutura do sinal, porque não tem som. A fonética ela se preocupa com a estrutura do sinal. Como é que o sinal é produzido? Como é que o som é produzido? Como é que o sinal é produzido? Fonética, né? Fonologia, diferença nos significados em relação a essa estrutura. Mudou alguma coisa na estrutura que forma aquele som? Mudou alguma coisa na estrutura que forma aquele sinal? A fonologia estuda. Agora, a morfologia ela estuda a estrutura interna das palavras. Então, vamos tratar palavras aqui como sendo elas orais ou por meio de sinais. Eu fiz uma palavra aqui, ó, negro, outra palavra, pão, né? Eu fiz uma palavra, sentar, eu fiz outra palavra, cadeira. A morfologia ela vai se preocupar com a estrutura da palavra, ela vai perceber diferenças, ela vai estudar os elementos que formam a palavra. Enquanto a fonética e a fonologia se preocupam com os elementos que formam o som, a morfologia vai se preocupar com os elementos que formam a palavra. E aí nós temos, por exemplo, eu vou começar na parte da língua portuguesa, falando sobre o que a gente vê, por exemplo, nas gramáticas, os substantivos compostos, né? A gente tem aí guarda-chuva, um substantivo composto. Por que é um substantivo composto? Porque tem 2 radicais, porém uma palavra. Guarda-chuva não são 2 palavras, são 2 radicais. Cana-de-açúcar não são 3 palavras, são basicamente 3 radicais. Aliás, são 2 radicais ligados a uma preposição que forma uma palavra. Cachorro-quente, 2 radicais. E na Libras, por que eu coloquei sinais compostos? Porque ele vai além de substantivos para fazer composições. Ele vai além de 2 radicais para formar apenas substantivos. Ele pode usar 2 radicais para formar um verbo,
pode usar dois radicais para formar um substantivo, um adjetivo, um advérbio e por assim por diante. Que na gramática a gente só vê substantivos compostos, a gente não vê verbos compostos, adjetivos compostos. Então, por exemplo, a palavra igreja, no português, eu uso dois sinais, casa, cruz. Ah, vou usar o termo sinal. Eu estou usando dois radicais, mas é um sinal só para uma coisa. Quando eu faço isso aqui, ou quando um surdo vê isso aqui, na mente dele ele só visualiza uma coisa. Então, o que é isso? Igreja. Usei dois radicais. Casa, estudar. O que é isso? Dois radicais para uma coisa. Escola. Cavalo, listra. Dois radicais. Para quê? Para se referir à zebra. Então, eu tenho como formar palavras na língua de sinais unindo mais de um radical. Eu posso unir dois radicais aqui, nos exemplos que eu coloquei, para formar apenas um sinal, apenas uma coisa. Né? Eu uno vários sinais e formo uma única palavra. E agora, indo, por exemplo, para a parte de desinência. Na língua portuguesa, nós temos a desinência primeiro para poder distinguir o masculino e o feminino. Então, nós temos a desinência basicamente o O e o A. Não consigo falar que a desinência O forma uma palavra, a desinência A forma outra palavra, gato e gata. São palavras diferentes. Ela dizia, essa desinência aqui vai formar uma coisa, essa desinência vai formar outra. Então, ele está estudando a estrutura da palavra. O que está mudando ali na estrutura que está alterando o significado? Essa desinência aqui, o O. Essa aqui, o A. Tio, tia, amigo e amiga. Na língua de sinais, não existe gênero, por assim dizer, nos sinais. Por exemplo, eu faço esse sinal aqui para amigo, mas amigo do tipo, é homem ou é mulher? Não sei. Esse sinal para tio, é tio ou tia? Não sei. É gato, é gato ou gata? Não sei. É boi ou é vaca? Não sei. É cachorro ou é cachorro? Eu não sei. O sinal ele não diz o sexo, não diz o gênero na língua de sinais. E aí, se for importante saber o gênero, por exemplo, professor, mas é um homem ou uma mulher? Não sei. Aí eu vou fazer uma composição usando, esse é o sinal de homem, esse é o sinal de mulher. Homem, mulher. Alguns fazem o movimento duas vezes. A maioria abrevia o movimento uma vez só. Eu faço isso aqui, Eu estou falando que é professor. Eu faço isso aqui, eu estou falando que é professora. Então, eu tive que usar a composições, ou seja, os sinais compostos. Igual o substantivo composto, eu tive que usar dois sinais para determinar o gênero. Professor e professora. Né? Eu posso falar, homem, tio, mulher, tio. Perceberam a diferença? Como é que eu uso dois sinais para formar... Aliás, eu uso dois sinais para formar uma palavra na Libras? Né? Então, essas são as composições. Estão conseguindo entender até aí, gente? Por favor, deem um feedback aí, coloquem no chat. Show! Então, assim, uma coisa que é válida mencionar. Todas as línguas elas têm a sua particularidade. Nem tudo vai ser igual em qualquer língua, né? E uma dessas particularidades que, por exemplo, existe na língua de sinais é o fato de os sinais não terem gênero. Então, a língua, por exemplo, a língua inglesa não tem a quantidade de conjugação verbal como a gente tem na língua portuguesa. Então, cada língua tem suas particularidades. Uma particularidade que eu estou mostrando aqui na Libras quer saber o gênero? Faça a composição. Se o gênero não for importante, eu fui no médico. Eu não sei se o médico é homem, se é mulher, eu só falei para vocês, eu fui no médico. Não é importante saber se é um homem ou mulher. Então, eu fui no médico. Uma coisa... deixa eu voltar aqui, faltou...
Faltou eu falar uma coisa com respeito. Eu falei da desinência de gênero aqui, esqueci de mencionar o de baixo ali, que é a desinência de número, né? Quando a gente passa para o casa, ele está sempre no plural. Agora, perceba só, casa, isso aqui é singular. Casa, 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 elas bonitas. Perceberam? Ó, tive que fazer casa mais de uma vez para passar para o plural, para saber que se trata de mais de uma casa. Então, alguns sinais que são feitos aqui, nesse espaço neutro, o que seria o espaço neutro? É quando eu não faço em contato com o corpo ou preso num lugar junto ao corpo. Então, a casa, diferente disso aqui, eu não consigo tirar esse sinal daqui. Mas o caso eu posso fazer aqui, eu posso fazer aqui, posso fazer lá em cima, posso fazer lá embaixo. E se eu estou fazendo um monte de casa assim, eu estou passando para o plural. Sinal de lugar. Lugar, 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 eu estou passando para o plural. Ó, tem muito lugar que é violento. Ó, os lugares ali, eles são violentos. Aquelas casas são feias. País, ó, país, guerra. Então, percebam, como é que eu precisei passar para o plural, tendo que fazer ele em vários pontos de articulações, em várias localizações. Aí eu flexionei ele para o plural. Agora, uma coisa interessante que existe na língua portuguesa é a questão da derivação. Por exemplo, vocês conseguem lembrar o que seria, por exemplo, um substantivo primitivo e um derivado, e dar um exemplo, se vocês conseguirem lembrar e jogar aí no chat? Um substantivo primitivo e um substantivo derivado. Por exemplo, eu tenho uma palavra primitiva, pedra. Pedra é uma palavra primitiva que pode dar origem a outras palavras. Eu quero, a partir da palavra pedra, criar outras palavras. Cria uma outra palavra que derive de pedra. Pedreira. Tem pedreira, né? Pedregulho, né? Pedrada, apedrejar. Tudo derivou da palavra pedra. Eu consegui, a partir de uma palavra, criar outras. E na língua de sinais, eu também consigo fazer isso. Né? Como é que eu faço isso na língua de sinais? Eu coloquei um exemplo aqui, derivar verbo para substantivo ou vice-versa. A Francine, que tinha comentado naquela hora, consegue lembrar a diferença entre sentar e cadeira sem eu fazer? Eu tinha feito antes. Consegue lembrar a diferença entre sentar e cadeira? Sentar, a repetição. Como é que eu faço quantas vezes eu faço o movimento para sentar? Você lembra? Ao contrário. Sentar, olha só, eu faço uma vez só. Ó, sentar. Por exemplo, ó, vou fazer uma coisinha para ficar mais fácil para você. Ó. Sentou, a pessoazinha andando, sentou. Enquanto cadeira, eu faço 2 vezes. Ou seja, ó, sentar, cadeira. Só estou mudando de lugar para ficar mais fácil de visualizar. Ó. Sentar, cadeira. O sinal de roubar, que muita gente usa, ó, roubar. E aí, quem arrisca? Como é que eu faria ladrão? Eu sei que vocês não vão conseguir abrir a câmera. Quantas vezes eu faria um movimento para ladrão? Ó, Em cima da roubar. gravata. Não? Em cima da gravata? Não. Fazendo assim. Por exemplo, ó, sentar, cadeira. Olha a diferença. Roubar. E aí, quando eu vou fazer ladrão, ó, percebeu a diferença? Ó, de novo, ó, roubar,
ladrão. Percebeu a diferença? Faz 2 vezes. Isso. Igual para sentar, também se faz sentar 2 vezes. Ó, agrupar. E aí, como é que seria grupo? 2 vezes. 2 vezes. Tá vendo? São coisas diferentes. Ó, agrupar, grupo, sentar, cadeira, ladrão, roubar, telefonar. Olha a diferença. Só faço um movimento único. Telefone. Telefone. Ó, pega o telefone. Ah, eu vou ligar para ela. Olha a diferença no movimento. Tá vendo como é que o movimento, seja lá pela repetição e outros detalhezinhos mínimos, ela deriva uma palavra para outra na língua de sinais? Ouvir. Olha só o ouvir, ó. Ouvir. Olha o ouvir de novo, ó. Como é que seria ouvinte? Uma pessoa ouvinte. Ouvir. 2 vezes. Ouvinte. 2 vezes. Perceberam? Você é surdo ou é ouvinte? Ah, eu ouvi o barulho do trem. Ó, eu ouvi o barulho do trem. Você é ouvinte ou é surdo? Né? Então, perceba a diferença da quantidade de movimento, significado diferente. O que você ouviu? Né? Então, eu faço uma vez só. Ó, eu acho que ele é ouvinte. Então, eu consigo fazer essa derivação na língua de sinais. Outras formas de derivar a partir de uma palavra, criar outras. Por exemplo, pela incorporação de numeral. Vocês sabem como se incorpora numeral a uma palavra? Por exemplo, se eu quero a palavra língua, eu quero incorporar número à palavra língua para criar uma nova palavra. Alguém consegue pensar num exemplo? Incorporar número. Se eu der um, vocês matam na hora. Isso na língua portuguesa. Não tem nem noção. Língua, bilíngue, trilíngue, sílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba, campeão, bicampeão, tricampeão, tetra, pentacampeão. Reparem que eu coloco um afixo ali, eu coloco uma coisinha, acrescento uma palavra com significado numérico para formar uma nova. Estou derivando, usando uma palavra primitiva, derivando para outra. Na língua de sinais eu consigo fazer isso? Consigo. Olha só, sinal de mês. Olha o mês, ó. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 hora de tempo. Ah, quanto tempo já passou? Passou 1 hora, passou 2, passou 3, passou 4, né? Dia. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ontem e anteontem. 1 ano, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, para frente, ó. Há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos. Que horas são agora? Agora são 1 hora, 2 horas, agora são 3h30. Então, eu estou usando um número. Hora, ou que horas são? 1 hora, 2, 3, estou usando um número. Perceberam como é que eu consigo incorporar numeral na língua de sinais? Outra questão aqui que é importante na língua de sinais. Para entrar num tema importante aqui. Pronomes. Esses aqui são molezinhas. Vou ensinar para vocês. Eu, você, ele, nós, vós ou vocês e eles. Ou eles ali. Aqui, o aí é perto da segunda pessoa.
e o ali distante das duas pessoas, ou no caso, na terceira pessoa. Este, aqui perto de mim. Esse aí, perto de você. Aquele, distante de nós dois. Então, está tudo apontando. O contexto vai determinar se é eu, se é você, se é aqui, se é ali. Vocês vão ter que perceber pelo contexto. Né? Se vocês sabem esse significado dessas palavras, o aqui, o aí e o ali, na diferença delas na língua portuguesa, para onde eu estiver apontando, vocês vão saber qual pronome usar. Moleza, né? Essa parte dos pronomes, né? Para poder chegar nos verbos. Eu não vou falar da gramática toda aqui, né? Eu só estou mostrando algum desses exemplos para constar que a língua de sinais, de fato, se trata de uma língua que tem uma fonética, uma fonologia, uma morfologia, morfologia, a sintaxe. Não vou falar de semântica e pragmática, tá? Porque essas três coisas aqui são bem básicas para poder tratar desse tipo de assunto. A língua de sinais ela tem dois tipos de verbos, os verbos simples e os verbos direcionais. Léo, desculpa te cortar. A Fran colocou assim, eu não sabia, não fazia ideia que a língua de sinais tinha toda essa estrutura igual à língua portuguesa. Interessante. Eu também não sabia que ela também tinha essa estrutura. É muito interessante. Para vocês não terem que mais ficar chamando surdo de surdo-mudo, mudinho, né? Para não falar mais linguagem de sinais, eu estou apresentando para vocês uma língua e vocês estão percebendo, pelo pouquinho... Desculpa, tá, Franciane, que eu não tinha, sem querer, eu tinha baixado a janela do chat, não tinha visto a sua mensagem. Obrigado, Rogério, por falar que ela fez essa colocação aí. Então, percebam que é uma língua e ela é complexa, ela não é moleza, não. Né? Igual eu lembro de uma vez, por exemplo, você, essa questão da diferença. Olha só o sinal de preguiçoso. Uma vez eu fui chegar no meu amigo, eu fiz isso aqui. Porra, você é preguiçoso. O que é isso aqui? Eu tinha até feito agora há pouco. Quem lembra? É boi, eu acho. Boi. Boi. Ah, você é preguiçoso. Não, preguiçoso é isso aqui, ó. Mesma configuração de mão e mesmo ponto de articulação. Mas tem uma pequena diferença, chamando o cara de boi, né? Oh, mas é interessante, cara. Eu achei. Então, aí, um dos motivos também que eu falei para a gente poder fazer essa palestra, para a gente ter essa oficina, foi um caso do presidente ou ex-presidente da Ambev. Não sei se você sabe a história. Precisou de um cara que sabia falar suíço. E não tinha ninguém na fábrica, não tinha ninguém na cidade da Ambev para falar suíço. O cara que estava de folga, ele foi chamado que estava na Ambev, que eram suíços. E ele foi presidente da Ambev, ou é atual presidente da Ambev, tem uma história mais ou menos assim. Então, por isso que eu sempre trazer coisas diferentes para o núcleo, igual eu estou trazendo essa oficina de hoje. E é legal a sensibilidade, né, que vocês têm. Eu estou mostrando como mostrar que é bom. Tinha dois de língua de sinais é difícil? Não. Assim como para qualquer outra língua, eu não acho difícil, mas também não é uma coisa fácil. Tempo para aprender depende de cada um, depende do tempo que você dedica. Eu não sei, por exemplo, quantas línguas vocês falam, né? Influência, eu escuto muita série. A Franciane disse que faz curso de espanhol. Eu assisto série em espanhol sem legenda. Né, eu comecei, por exemplo, assistindo La Casa de Papel em espanhol com a legenda de ouvido, porque tem muito som além fala, né? E aquilo me atrapalhava, me incomodava um pouco. E vai vendo série mexicana, série espanhol,
o italiano também, o inglês. Então, assim, eu acho as línguas lá muito fácil. Tem gente que, às vezes, acha que sabe quando se depara com um nativo falando da forma natural como eles falam entre eles. E talvez vai acontecer, mas não é rápido. Até vocês acostumarem e terem reflexo, né? Treinar a visão é a mesma coisa de treinar a audição para perceber o que eles estão falando entre eles. Né? A língua de sinais é a mesma coisa. A diferença é que você não está treinando a audição, você está treinando a visão. Né? E no espanhol a gente começa num ritmo, aí vai para uma Espanha da vida e não entende nada. Apesar de ter muito vocabulário, assiste um telejornal espanhol, entende o telejornal espanhol, eu ouço muito o DW espanhol, né? Que é uma TV alemã que tem em espanhol, a BBC tem em espanhol, assisto muito. É ótimo ouvir jornalista, mas quando vai ouvir um nativo, seja um argentino, um uruguai, um paraguai, cada um tem um sotaque diferente. Os vídeos mais difíceis para eu entender é de conversa entre venezuelanos, quando a professora coloca. Eu tenho amizade com venezuelanos e é isso, a gente tem que treinar e perceber essas diferenças. Eles têm diferença de pronúncia. Na língua de sinais tem regionalismo de diferença? No regionalismo? Tem. Por exemplo, igual o carta e o carta. E em São Paulo, o R deles em inglês lá, que é o porta. Né? São 3 formas de pronunciar o R. Né? Existe essa diferença de regionalismo na língua de sinais? Existe, ó, saber e saber. O ponto de articulação não é diferente? Mas é o mesmo significado. Né? Tem uma diferençazinha, mas é o mesmo significado, uma diferença regional. No Rio, o pessoal tem muito costume de bater mais aqui embaixo. No resto dos estados, o pessoal bate mais em cima. Eu sei, bate mais embaixo, o pessoal do Rio. O Daniel, só finalizando a minha participação agora, minha participação, eu tive um professor de inglês, e eu e minha esposa, mas quando a gente estava namorando, a gente fazia inglês. E o professor de inglês, ele também era intérprete de Libras. E ele começava a falar, dar aula em inglês, e automaticamente ele começava já a fazer como vou falar, gente? A transmitir a língua em Libras. Qual é o nome desse professor? Almir. Não conheço Almir. Eu até te mando o Facebook dele. Show. Então, linguagem nunca mais. É isso aí, Franciane. Não é? Porque linguagem é como eu li lá no começo daquele autor, Roberti. Toda língua é uma linguagem, mas nem toda linguagem é uma língua. Então, quando a gente fala linguagem de sinais, é como se a gente tivesse excluindo ela da categoria de língua, né? E pelo que pouco que eu mostrei aqui para vocês até agora, né, vocês veem, por ter esses elementos incomuns, né, que constam na gramática universal, né, que regem todas as línguas, faz da Libras, de fato, uma língua. Né? E aqui no slide, agora, falando desses 2 tipos de verbos na língua de sinais. São os verbos simples e os verbos direcionais. Eu vou fazer esses verbos para vocês e vocês perceberem a diferença. Olha só, o sinal para amar, e aí eu vou alternar. Amar. Amar é simples. Dizer é direcional. Estudar, verbo simples. Responder, verbo direcional. Aprender, ó, é um verbo simples. Matar é um verbo direcional. Gostar, dar. Saber, por. Falar, ajudar. Entender, convidar. Vocês conseguem perceber a diferença entre o verbo simples e o verbo direcional? Conseguiram perceber uma diferença entre eles? Qual a diferença, Franciane, que você percebeu? Olá, Julia. Bem-vinda. Oi, boa noite, gente. Desculpa o atraso. Nada, tranquilo, fica à vontade. Se quiser participar, fica à vontade, vai ser um prazer.
A Franciane percebeu a diferença. A única coisa aqui no chat que eu não consigo ver é quando as pessoas estão digitando. O gesto é para frente. Qual que é o gesto é para frente? Os direcionais ou simples? Os direcionais. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que os verbos simples, eles são mais abstratos, assim. Os direcionais são mais... de ação, né? Porque Vamos lá. verbo, no caso, é ação, mas eu acho que os simples é mais o que você está sentindo. No caso, os verbos simples e direcionais, eles têm justamente... O verbo direcional é como o nome dele já diz, ele tem direção, né? Que nem por exemplo, a Franciane, ela falou que o gesto é para frente. É para frente porque eu fiz para frente, mas eu podia ter mudado a direção. Por exemplo, ó, ajudar, 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 dizer, 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 me responder, me ajudar, me dar, pôr ali, pôr aqui, pôr ali. Tá vendo? Amar, não sai daqui. Estudar, eu consigo fazer ele no espaço neutro, ou seja, fora do corpo, mas ele não tem direção. Aprender, eu só faço ele aqui. Gostar, eu só faço aqui, ele não tem direção. Saber, eu só faço ele aqui, não tem direção. Ó, falar, eu só faço aqui, ele não tem direção. Ó, entender, eu só faço aqui, ele não tem direção. Essas são as diferenças do verbo simples para os direcionais, e mais para frente, quando a gente chegar na sintaxe, vocês vão ver umas coisas bem legais sobre esses verbos. Agora aqui é flexionar um sinal em grau. Por exemplo, na língua portuguesa, como é que eu dou grau à palavra difícil? Grau aumentativo, grau diminutivo, vocês lembram? Você quer comentar? Aquele dificílimo, essas coisas assim? Isso, dificílimo. No diminutivo, como é que ficaria? Difícil no diminutivo? Dificinho. Ah, tá. Ali. Bonito, bonitinho, bonitão. Não é assim que nós fazemos na língua portuguesa? Feio, feinho, feioso, feião. Eu acho que não é feio, é feioso, né? Feião não existe, acredito que não, né? Delícia, delicinha, delicioso, né? Bola, bolinha, bolona, né? Bolão, bolona ou bolão? Pode ser que as duas sejam válidas. Na língua de sinais, a gente consegue dar grau ao sinal? Consegue. Olha só, o sinal para difícil é esse aqui, ó. Repara só. E perceba a diferença do grau, ó. Qual foi a diferença do primeiro para o segundo? Ó, difícil e difícil, ó. Um é perto da testa e o outro é mais longe da testa. Eu aumentei o espaço, percebeu, ó? Que eu aumentei o espaço, ó. Olha só, aqui, ó, difícil. Vou aumentar o espaço, ó. Ô, Daniel, Oi. a Júlia e o Anderson na minha sala, na faculdade. Pô, Aí, legal. Júlio ô, Júlia, quando eu fizer isso para você lá na prova, lá já sabe que é difícil, tá? E aí, se eu fizer isso aqui, ó? Ó, de novo, ó. Ainda é difícil, mas qual é a diferença? Eu acho que é dificinho esse, é o diminutivo. Eu dobrei a mão e o espaço continua grande, ó. Eu estava fazendo com uma mão. Ó, isso aqui é difícil, esse aqui é mais difícil, isso aqui, ó, tá num grau ainda maior. Tá vendo que eu estou aumentando o grau? Com o tamanho e a duplicação de mão? Ou seja, esse aqui é muito mais difícil. E aí, como é que tá a prova? Ah, tá difícil. Não, tá difícil, ó. Putz, mano, olha. Vou perceber a diferença. Isso aqui é muito mais difícil. Olha o bonito. Ó, bonito, sinal de bonito, ó. Esse sinal de bonito, esse é o sinal de difícil. Bonito. E aí, ele é bonito? Bonito. Olha a diferença.
Aumentei o espaço, ó. Bonito, bonitinho, ó. Tá bonito. Dupliquei. Tá vendo, ó? Feio. Feio. É feio. Aumentei o espaço, tá vendo? Não duplico a mão nesse caso. No bonito, eu também nunca vi ninguém duplicando a mão, mas, ó, bonito, ó. Bonito. Aumentei o espaço, ó. Delícia. Ó, vou aumentar o espaço. Aumentei, ó. Veio mais, ó. Então, estou dando mais intensidade. Bola. Eu quero uma bola maior. Agora, se tratando de substantivo, ó. Tem uma bola assim e tem uma bola um pouco maior. Tem uma bola aqui, tem uma bola aqui. Estou aumentando o tamanho da bola, tá vendo? Ó? Com esse aumento de espaço. Vaso. Eu tenho um vaso assim, ó. Tem um vaso assim, tem um vaso maior. Faço a silhueta, ó, um vasinho menor, um vaso maior. Então, eu consigo dar grau a algumas palavras, ou duplicando a mão, ou aumentando o espaço. Opa! Peraí, deixa eu botar aqui. E, para fechar, algumas palavras, por exemplo, amor, no caso, amar, eu coloquei amor, mas é amar. Serve a mesma coisa, tá? Amor ou amar. O contexto vocês perceberem, ó. Amo e amo. Aumentei o espaço também, ó. Estudar. Tem que estudar. Agora percebam no dizer e no dar, ó. Esse é o dizer. Olha a repetição do sinal. O que eu estou querendo passar com isso aqui? Alguém chuta? É o dizer. Digo uma vez. Quem chuta? Tá dando a ideia de que falou muito, né? Quando a Franciane colocou aí que é tagarela. Mas eu estou querendo dizer que eu disse para muita gente. Na sintaxe vocês vão perceber isso. Dá, ó. Vou até duplicar a mão, ó. Dá. Dei para muita gente. Então, tá vendo como é que a intensidade, a quantidade do que eu faço o sinal, o tamanho, ele pode flexionar em grau, dar mais intensidade, mudar o tempo. Essas diferenças, isso é diferente disso. Ele está dando outro significado, né? Apesar de ser o mesmo sinal de dizer, eu estou acrescentando um significado que eu estou dizendo para muita gente. Então, vamos para a sintaxe. Na língua portuguesa, o gato comeu o rato, mas eu também posso falar que o gato comeu. Qual é o que a gente mais usa? O primeiro ou o segundo? Mais usual a gente falar o gato comeu o rato ou o rato, o gato comeu. Qual dos dois a gente mais usa? O primeiro, né? O gato comeu o rato. Dificilmente, né? Se não for um poeta que gosta de, né, embelezar, o gato comeu, né? Ainda, eu gosto de você, mas também posso falar de você, eu gosto. Ou eu de você gosto. As três formas são válidas. Qual é a que a gente mais usa? As mesmas palavras. A primeira também, né? São as mesmas palavras e eu só alterei a ordem, né? O que a sintaxe usa? Então, eu falei ali, ela estuda, perdão. Fonética, fonologia, a estrutura do som, ou, no caso, a estrutura dos sinais. Morfologia, a estrutura das palavras. E a sintaxe, a estrutura das frases. Né? E aí eu consigo perceber que, apesar de as três formas aqui serem válidas, mais usualmente na nossa cultura aqui, na língua portuguesa aqui do Brasil, a gente usualmente fala mais eu gosto de você,
o gato comeu o rato, né? É a forma que a gente mais fala seguindo essa estrutura, essa ordem. Então, ordem comum que usamos para falar no português. Sujeito, aí falando de análise morfossintática. Por quê? Morfossintática, porque como eu estou usando a palavra verbo ali, então verbo é de morfologia, não é de sintaxe. Né? Sintaxe é quando eu falo sujeito e predicado, adjunto adnominal, adjunto adverbial, adjunto de não sei o quê. Isso são sintaxe. Se eu estou usando a palavra verbo, advérbio, na análise da frase, é análise morfossintáxica. E eu vou falar sobre essa estrutura. Então, a gente fala mais na ordem sujeito, verbo, objeto. Menos comum, objeto, sujeito, verbo. E menos comum ainda, aqui no Brasil, sujeito, objeto e verbo. Então, quando eu estou falando, né, o rato... Ai, perdão, essa é na língua de sinais. Então, volta. Então, quando eu falo o gato comeu o rato, eu tenho sujeito, verbo, objeto. Sujeito, o gato, o verbo comeu e o rato, o objeto. Na língua de sinais, não é assim. Vocês vão perceber que a forma mais comum não é sujeito, verbo, objeto, mas como aparece ali, objeto, sujeito, verbo. O mais comum é o gato comeu o rato na língua de sinais? Não. É o rato, o gato comeu. Por quê? Língua de sinais ela é uma língua visual. Então, quando você faz sinais, você cria uma imagem mental na cabeça da pessoa. Então, os surdos, eles, por hábito, eles criam primeiro a imagem do cenário na cabeça deles e vai localizando. Ó, rato. Vocês estão vendo o rato aqui andando? Ó? Esse é o sinal para rato. Vou usar um classificador. Rato. Ele está aqui, ó. É o exemplo até que uma surda usou. Olha o rato aqui, gente. Estão vendo, né? Gato comeu. Então, primeiro, eu coloquei o objeto aqui, o rato. Depois, o sujeito, o gato. Eu tinha até feito outro sinal para gato, né? Aliás, isso aqui é para leão, perdão. Gato e gatos. Esse aqui é o que a gente usa no Rio. Esse aqui que usa em outros estados. Então, ó, o gato comeu. Então, primeiro eu coloquei o objeto, depois eu fiz o sujeito e a ação por último, que foi o verbo. Poderia fazer o gato comeu o rato? Então, eu poderia fazer o gato comeu, aí eu localizo, ó, o rato. Mas o surdo cria o cenário, ó, o rato está ali andando, aí veio o gato comeu. Mudei a ordem da frase, eu coloquei o objeto primeiro, depois o sujeito e, por último, o verbo, a ação. Análise morfossintática ainda, pronomes interrogativos. Como é que a gente usa esses pronomes? Sempre lá na frente. Por que você comeu a maçã? Eu posso afirmar, você comeu a maçã, vírgula. Por quê? A gente quase não faz isso, né? É menos usual. Mais usual. Por que você comeu a maçã? Coloquei o pronome lá na frente. Qual é o mais gostoso? Ou o mais gostoso? Qual é? Menos usual. Quantas pessoas estão doentes? O mais usual. Pronome lá na frente, no início da frase. Estão doentes quantas pessoas? Deixei lá no final, menos usual. Na língua de sinais, como é que a gente faz? A gente coloca lá... Ah, perdão. Isso aqui já é do advérbio. Volta. Na língua de sinais, a gente faz o contrário, a gente põe lá no final. Você comeu a maçã por quê? A gente põe porquê lá no final. Mais gostoso, ó. Mais gostoso. Qual? Pessoas doentes. Quantas? Eu deixo o pronome interrogativo no final. Ó. Pessoas doentes. Quantas? Você comeu a maçã. Por quê? Ou, no caso, maçã, você comer. Por quê?
né, objeto, sujeito, verbo, e deixei o pronome lá no final. Ó. Maçã, você comer. Por quê? Está vendo a diferença da ordem para a língua portuguesa? Gostoso mais. Qual? Pessoas doentes. Quantas? Deixei lá no final. Com advérbio de tempo. Eu não pude vir ontem. Eu coloco ontem, mais comum a gente falar nessa ordem na língua portuguesa. Eu não pude vir ontem. Eu deixo ontem lá no final, aquele advérbio de tempo para localizar no tempo. Eu não pude vir ontem. Por que você não veio ontem? Porque lá no começo, na língua portuguesa, e ontem lá no final. O que você fez hoje? O hoje lá no final. Eu não posso voltar amanhã, o amanhã lá no final. Eu estou falando as formas mais comuns da gente falar, tá? Aqui no Brasil, no nosso português. Na língua de sinais, eu não pude vir ontem. Ontem, você não vir pode. Por quê? De novo, ontem, diferente do português que estava no final. Ontem, você não vir, você vir não pode. Por quê? O advérbio lá no começo, o advérbio de tempo lá no começo, primeiro localizei o tempo e deixei o pronome interrogativo lá no final. Por que você não veio ontem? De novo. Aliás, esse foi o exemplo da segunda, no caso, afirmando. Ontem eu vir, não pude. Da primeira frase, o exemplo que eu tinha dado era da segunda. O que você fez hoje? A pergunta. Hoje você fez o quê? Deixei o quê no final? O interrogativo e o hoje no começo. Hoje você fez o quê? Eu não posso voltar amanhã. Coloco amanhã lá no começo. Amanhã eu voltar? Não posso. Então, perceberam? Eu coloco o advérbio lá no começo. Esse é um costume na língua de sinais. Ou seja, a estrutura, o que é comum a gente fazer na língua portuguesa em ordem de palavras, a gente muda na língua de sinais. Vocês estão conseguindo perceber essas diferenças, né, gente? Eu acho que até aqui está moleza, né? A gente já está terminando. Verbos e perguntas. Então, ali eu não tenho pronomes fazendo perguntas, né? Eu não tenho porquê, ou no caso, o que, qual, quantos, mas eu tenho verbo. Eu posso comer? Na língua de sinais. Comer, eu posso? Deixei o verbo no final. O verbo está fazendo a pergunta. Comer, eu posso? Ele consegue falar? Ele falar dá, né, de consegue, de possibilidade. Ele falar dá, é possível? Ele falar possível, consegue? Deixei para o final o verbo, para fazer a pergunta. Você tem filhos? Você filhos tem? Usei o verbo no final. Né? Enquanto na língua portuguesa o verbo acompanha ali, né, o sujeito no começozinho, deixa o verbo no final. Eu comer, posso? Né, com o verbo que vai fazer pergunta. Ele falar, dá. Você, filhos, tem? Então, olha, eu jogando o verbo lá para o final para fazer a pergunta. A diferença na língua de sinais. E, por fim, onde você mora? Onde você mora? Você casa? Onde? No caso, onde o advérbio de lugar. Eu estou usando esse advérbio para fazer a pergunta. Você casa? Onde? Aonde você vai? Você vai aonde? Né? Choveu? Onde? Eu estou usando onde no final para fazer a pergunta. E aí, gente, para terminar, né, o Rogério até tinha me perguntado... Gente, ele tinha me feito uma pergunta que eu falei que no final eu ia responder. Então, para encerrar... lembrei da questão do professor. Gente, eu não fiz curso de Libras. Como eu falei, eu já sou profissional há 11 anos. Eu sou bem autodidata. Eu estudei muito utilizando livros. Na época, VHS, DVD já existiam. E o principal, contato com os surdos. Né? Então,
Descubra para você qual é a sua melhor forma de aprendizado. Tem gente que é dependente de um curso, tem gente que é dependente de um professor, tem gente que precisa que a aula seja presencial. Cara, eu odeio aula presencial. Não tenho paciência. De faculdade, então, eu trabalho lá no fundão. Se eu for de transporte público, eu levo em média 2 horas para ir, 2 para voltar. Se eu fosse para a UF, então, lá em Niterói, meu Deus. É o tempo que eu faço um EAD pela UF, né? Fazendo pelo consórcio CEDERJ, fazendo o curso de... Eu estou terminando, falta só o TCC, uma matéria dificílima chamada computação gráfica. O EAD, o curso é difícil pra caramba, a maioria abandona logo no primeiro semestre. EAD não ensina Usa, né? Você faz, desculpa, passou um carro aqui com som alto no ouvido. sistema da computação. Nada a ver com a minha área de humanas, né? Eu programo há séculos. Eu não tenho preferência entre humanas exatas, ciências biológicas, ciências contábeis. O que mandar para mim, eu tenho assim... Cara, adoro programar. E assim, o tempo que eu levaria, por exemplo, indo daqui para o UF presencial, pô, estudei em casa. Cansativo, gasta mais dinheiro, tem aula que dá um sono terrível, tem aula que é ruim e não tem como você escolher a aula melhor. Então, no EAD eu tenho uma flexibilidade, ó, todas as aulas são ruins, as videoaulas. Mano, no YouTube tem tanto vídeo maravilhoso, porque os caras dependem de fazer uma boa aula para receber a remuneração, para ter muita gente inscrita no canal. Eu acho coisas maravilhosas no YouTube que das minhas videoaulas são horríveis. Então, descubra a melhor forma para você aprender. E aí eu dei algumas dicas. Ó, tenha contato com estudos e com profissionais ouvintes experientes. Então, o Rogério falou, o Anderson comentou, eles têm um contato, por exemplo, com estudos no contexto religioso. E a maioria dos profissionais que eu conheço, que são intérpretes Libras, vieram desse contato com o contexto religioso. Eu tenho contato com o surdo desde criancinha. Aqui em Nova Iguaçu, tem o Instituto de Educação Rangel Pestana, que sempre teve classe só de surdo, classe só de cego, classe só de crianças com deficiências intelectuais. Antes de vir essa questão da lei da inclusão, tinha essas classes, eu tinha amizade com os surdos lá, eu conhecia as professoras, tinha colégios aqui próximos que também tinha essas classes especiais, muitos deles às vezes iam encontrar com os surdos na frente, então eu tinha contato na frente do Rangel Pestana, então tenho contato com surdo, ó. E aí, depois, com 17 anos, quando eu estava no magistério, que eu comecei a estudar a fundo e me aprofundar na língua de sinais até eu adquirir essa fluência. Nunca fiz curso, tá? Eu fiz provas de proficiência pela Universidade Federal de Santa Catarina e recebi certificados de proficiência que, por lei, me reconhecem como profissional. Eu fiz prova, exames teóricos, exames práticos, fui aprovado e estou há quantos anos? 13 anos como profissional. Né? Então, assim, eu estudei muito, né, para poder estar podendo passar essa mensagem aqui para vocês. Então, aprenda vocabulário e eu sugiro, comece por verbos e pronomes. Né? O pronome, isso, gente, eu acho isso legal para qualquer língua. Começa porque os verbos, eles são geralmente os mais difíceis e é o que você fica muito dependente dos verbos para se comunicar. Né? Na língua portuguesa, o verbo concorda com tempo, com número, com pessoa. Né? Então, assim, a língua de sinais, quando vocês entendem a parte do verbo, né? O verbo direcional, ó, eu disse para você, ó, o sinal de dizer, lembra que eu falei? Direção, ó, eu disse para você, você disse para mim, eu disse para ele, eu disse para eles dois, eu disse para eles três. Matou. Eu disse para muitos. Né? Eu te perguntei, você me respondeu. Ó, eu respondi para você. Né? Você me perguntou, eu te respondi. Ou eu perguntei para você, você me respondeu. Eu mudei a direção. Né? Pratique bastante. Seja ousado, ou seja, tenha coragem. As pessoas, eu já vi muita gente ter medo, cara. E geralmente quem aprende bem é gente que não tem medo. Vai lá, mete a cara.
E se você não tem contato com o surdo, não conhece um surdo aí perto da sua casa, ou que nem eu falei, né? Quando é tentar descobrir algum na localidade ou em outras, eu perguntava pelo mudinho, porque as pessoas não conhecem surdo. Então, eu usava o pejorativo que eles conhecem. Pô, tem algum mudinho aqui perto que tu conhece? Ah, tem um ali, filho da fulana. Chegava lá, ih, cadê o mudinho? Tá aí? Tá sim, eu vou chamar ele. Aí chamava, e a gente conversava, né? Trocava uma ideia. E os surdos... Opa, eu coloquei não, meu Deus, eu nem percebi. Ó. Os surdos estão, tá, gente? Corta esse não. Os surdos estão nas redes sociais. Em vez de estar nas redes, ficou não redes sociais. Os surdos estão nas redes sociais. Então, você consegue encontrar muito surdo no Instagram, no Facebook. Chega lá, joga uma conversa. Só um detalhe, gente. A maioria dos surdos não tem a língua portuguesa escrita, tá? Muitos surdos não entendem bem o português, ou vocês vão perceber que o português deles é o português o português liberalizado, português em libras. Eu não falei assim, ó, por que você comeu a maçã? Alguns deles vão escrever maçã você comer. Por quê? O verbo no infinitivo, porque lá no final... Eles vão perceber que o jeito de escrever o português do surdo é um jeitinho diferente. Eles usam o português de forma instrumental para tentar se comunicar com a gente. Mas muito surdo não tem estudo suficiente na língua portuguesa. Então, se vocês conhecerem alguma associação de surdo, conhecer algum surdo vizinho, ou numa igreja, gente, se está na igreja, faz um trabalho voluntário, seja usado, vou arriscar interpretar, não sei quase nada, mas vou arriscar, arrisca. Não se importe com a opinião dos outros. Não se importe com a opinião dos outros, porque, cara, o aprendizado depende de vocês, né? Eu fui com a cara, fui com a coragem, aprendi. No início, às vezes, fazem uns debochezinhos, mas piadinha, isso é normal. Pô, peguei a fluência em espanhol, não foi fazendo curso, entendeu? Porra, eu fiz amizade com os caras latinos. Tem um aplicativo chamado Tandem, não é Tinder, Tandem, que você baixa e tem um monte de gringo para você praticar conversa nas línguas. E tem até das línguas de sinais também. Você vê um monte de língua de sinais. E o Pedro, aproveitando, falando nisso, o Pedro falou no começo, eu acho que ele não está mais aqui com a gente, né? O Pedro, o João Pedro. Cada país tem a sua língua de sinais. Às vezes, um país usa a língua de sinais de outro, mas a língua de sinais do Brasil é diferente da língua de sinais dos Estados Unidos. Então, lá é chamada língua de sinais americana, que é diferente da língua de sinais lá na França. A língua de sinais da França veio para o Brasil usava a língua de sinais lá da França e, com o tempo, evoluiu para o que hoje é a língua brasileira. A mesma coisa lá nos Estados Unidos. Pegaram a língua de sinais da França, o que evoluiu para a língua francesa. Agora, você pega as línguas de sinais ali na Europa, a língua de sinais no Portugal. Nada a ver com a língua de sinais da França, a língua de sinais de Portugal. Nada a ver com a língua de sinais do Brasil. Pega da China, pega do Japão, pega da Rússia. Vão ver que são línguas de sinais totalmente diferentes. Mas tem todas essas coisas dos elementos da fonética, fonologia, tudo isso que caracteriza uma língua, que faz dela uma língua, como eu falei, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem continuar essa conversa aí, tem meus contatos aí, tá? Eu coloco algumas coisinhas profissionais no Instagram, mas se quiser, o Rogério, ele entrou em contato comigo pelo Instagram, a gente começou a conversa por ali, tá? Tem o meu site, o legendalibras.com.br, que eu parei de alimentar ele, eu estou com um projeto de desenvolver um sistema, talvez esse ano eu tire ele do ar, mas tem umas coisinhas que eu coloquei lá, se vocês quiserem entrar, conferir, aprender um vocabulário, vai ser muito bacana, tá? Qualquer coisa tem meu e-mail. E, para finalizar, né, conforme a disponibilidade aí de 6h30 até 8h30, eu quero agradecer a presença e a participação de vocês. Se vocês quiserem, né, futuramente aí mais palestras, né, falar sobre outros assuntos, falar da história dos surdos para vocês, tá bom, gente? Faltou história, faltou muita coisa. Eu falei, era a pontinha do iceberg. Então, Ô, Daniel, fala, Rogério. queria te agradecer, mas eu vou passar agora a bola para a nossa presidente, a Camila, que está chegando aí. Camila, a palavra é toda sua. Daniel, muito obrigado. Um abraço, Cara, Rogério. top demais. Eu já até te marquei aqui no Instagram. Vou lá te seguir. Cara, muito top. Vai.
Eu tenho uma pergunta para o Daniel. Boa noite, Daniel. Obrigada, né, pela sua palestra aqui. Achei muito top. Pena que eu não consegui chegar antes. Eu queria saber se você faz trabalhos para fora, para eventos, porque eu trabalho numa empresa, né, de evento online e a gente precisa muito de pessoas assim poder indicar para os nossos clientes. Então, se você fizer ou souber de pessoas que trabalham com Libras, né, em transmissões ao vivo, eu queria muito receber o contato, né, para a gente poder indicar aí para os nossos clientes. Se vocês precisarem, eu faço, eu conheço várias pessoas que fazem. Só que assim, gente, só não se iludam um pouco com o nosso valor, que a gente geralmente cobra um valor que as pessoas não aceitam, do tipo assim, tem quem paga e tem quem não paga, né? Sim, sim. A gente entende, Tipo né? assim, ó, eu cobro um valor X, muito caro, mas vem cá, quanto é que tu paga pela hora do psicólogo? Então, assim, eu falo, ó, estudo até hoje. Mas só psicólogo estuda muito. Eu também estudo até hoje, não paro. Ó. Eu falei, ó, trabalho na UFRJ, a maior universidade federal do país. Qualquer língua, você não consegue interpretar aquilo que você não conhece. Você tem que estudar o assunto, você tem que pesquisar. Então, assim... tem um negócio ali em medicina. Monitoria de matemática. Às vezes, quando precisa algum intérprete entrar no lugar de outro, e eu adoro interpretar monitoria de matemática, os intérpretes ficam perdidinhos, porque não tem conhecimento daquela linguagem técnica, né? Mas, se quiser, entra em contato comigo aí, tá bom? Fica à vontade. Qualquer coisa eu passo no WhatsApp também, eu não coloquei o número do meu telefone, mas manda um oi lá no Instagram que eu passo contato para vocês, tá bom? Beleza. Obrigada, Daniel. Nada. Fale, Camila. Eu não estou te ouvindo. Apesar do seu microfone estar habilitado, o som não está chegando. Não, ainda não, Camila. E agora? Agora sim. Que bom. Eu não pude acompanhar o treinamento desde o início, né? Cheguei agora há pouco do trabalho, mas no finalzinho que eu acompanhei, deu para ver que foi um conhecimento assim, muito rico. Deu para ver que você preparou um conteúdo muito bom para a gente. Eu quero agradecer, né, você pela sua disponibilidade, por vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto que é extremamente importante, né? Sobre a inclusão. Gostaria de pedir, quem puder, claro, que a gente pode ligar a câmera aí, gente, aparecer, para a gente tirar um print, postar lá no Instagram, marcar o Daniel, marcar o Noé Pessoal. Não sei se o Rogério vai falar alguma coisa. Quem quiser ligar a câmera, vamos fazer um print. Tem alguém que esteja pelo notebook? Cheguei no finalzinho. Puxa, perdi. Eu tô pelo celular aqui. Peraí, tô ligando a mim, hein? O Rogério tá ligando a câmera. Tô ficando meio careca, eu tenho que ficar arrumando o cabelo toda hora. Mas eu também, ó, é calvície, né? Calvinho aqui. Gente, eu mando um abraço pro João Pedro depois, ele não conseguiu ficar até o final, ficou bastante aqui com a gente. Manda um abraço lá para ele, agradece a presença. Tá pelo computador? Foi quem fez? Quem fez o print?